Olá pessoal, tudo bem? Hoje num cenário diferente, numa cidade diferente, só que como sempre com uma pessoa maravilhosa, escolhida a dedo, porque vocês sabem, né, que aqui não pode falar, tem que ter uma história, tem que inspirar, tem que ajudar. A vida é feita de histórias. Tem que incentivar as pessoas a superarem. Exatamente, estamos aqui para isso. Hoje a gente está com a Mônica Siqueira, né? Mônica Conexões. Eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. Prazer o seu convite, meu amor. Eu fiquei muito honrada, estou aqui de muito amor, muito coração. Eu vou contar para vocês com a minha alma aberta para que faça bem para muitas pessoas. Viu? Essa é a intenção. Também quero agradecer, viu, Mônica, ter disponibilizado o seu tempo de estar ajudando o nosso público, porque eu tenho certeza que a sua história vai incentivar muitas outras pessoas. Então, eu sou a Eleni, junto aqui com a Dani, nós formamos um Pode Falar, e aqui vai falar tudo, gente. Fique ligado aí nessa história de superação. Mônica, primeiramente, quem é a Mônica? Mônica Siqueira. Mônica Siqueira. Fala pra gente da Mônica. Mãe da Rafa. Mãe do Pedro. Amiga. Essa pessoa alegre, esse sorriso aberto. Sim, conta pra gente, Mônica. A Mônica Siqueira, ela gosta de conectar pessoas. Eu gosto de resultados. Eu gosto de alma, de relacionamento de verdade. Conexões que geram resultados, engajamento, onde as pessoas conseguem ficar felizes. Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar o seu dinheiro. Por isso, Mônica Conexões. Por isso que eu faço um estudo do que a sua empresa, do que o seu segmento está precisando e eu direciono o público certo para o seu negócio. E como que você faz esse estudo? Faço uma pesquisa de quanto tempo você está no mercado. Normalmente vem com uma indicação. Normalmente a maioria, todas as empresas que estão comigo chegaram através dos arquitetos. E muitas vezes até de... ela estava contando aqui pra gente nos bastidores que você trabalha com 99,9% são arquitetos. Né? Eu tenho construtores, eu tenho corretores, investidores, público final também. Mas a maioria do meu público é os arquitetos que conhecem algumas empresas e chegam para mim e falam: Mo, essa empresa precisa do seu trabalho. Eu tenho uma boa experiência, o resultado foi muito bom e já vem com uma história. Eu vou até a empresa, conheço o proprietário. Eu tenho muita sorte que as minhas empresas é sempre marido e mulher. E sempre envolve família. E dá certo. E dá muito certo. Eu também achava que, meu Deus, já é casado, já dorme, trabalha, como é que faz? Já tô falando. Não, eles direcionam a mulher, o financeiro, o homem, o comercial, a filha que está se formando já vem. Então eu tenho um envolvimento com a família. E isso facilita demais. Isso é uma atração, né? Uma lei da atração aí. Não, quando eu comecei a falar, a Kohler é marido e mulher, a Tivoli é marido e mulher, a Quality é marido e mulher, a Eleva é uma família inteira, a De Joaiô, que é piscina, marido, mulher e filhos. Então assim, eu falei, gente, todos, isso é maravilhoso, porque isso é família, isso é negócio, isso já me traz uma segurança. E está na sua frequência, né? Exatamente. Você atrai exatamente o público que está na sua frequência. Sim, sim. Só consigo ficar com quem realmente parece comigo. Tem ótimo. Essa afinidade. E eu só vou ter essa segurança de falar para você: traz o seu projeto, que ele vai ser concluído plenamente. O seu cliente vai te agradecer. Aí eu fico em paz, porque não tem nada melhor do que uma consciência tranquila. Que não você vender, está né? bem tratado, o seu cliente vai falar muito ok, muito obrigada, eu consegui com o valor que estava programado executar a parte de planejados, por exemplo, é um valor alto, a indicação de uma piscina é seríssimo, a construção de uma casa é um sonho. Gente, é muito legal esse marketing de conexões, hein? Porque pensa bem, você está construindo. Daí você tem um arquiteto,
Só que ele não tem, assim, todas O as arquiteto, condições às vezes, que você precisa. altamente assediado. Você praticamente dá uma mentoria. Sim, Pra pessoa, é uma consultoria. Eu dou opções para ele trazer o projeto. Olha, para piscina eu acho que você deve fazer isso, pro seu planejado eu acho esse. Isso, porque a se parte conecta mais de com revestimento, a parte de móveis soltos, a parte de pedras. Então, assim, eu tenho um de cada segmento, onde eu consigo atender os meus arquitetos, os construtores, o cliente final, investidores, para que ele não erre, para que eu garanta que o pedido dele vai chegar no prazo e, principalmente, ele vai ser acompanhado pelo dono. Eu garanto que uma peça, uma torneira comprada pela Kohler, o próprio André, que é o proprietário, ele vai até sua obra, ele vai especificar se está ok, se ela vai atingir exatamente aquilo que ele está procurando. O planejado é muito cuidadoso, a parte de marcenaria é muito perigoso. Tem históricos vários que foram comprados e que não chegaram. É um investimento alto, aonde Já vi muito isso acontece isso. Contratar e não chegar, não E aí eu só indico, eu garanto que eu indico, porque por conta dessa pesquisa que foi feita de quanto tempo está no mercado, quantos arquitetos foram bem-sucedidos, como que isso chegou para mim? A avaliação, você tem uma avaliação do seu cliente. Real. Você consegue mostrar ali no portfólio, né? Consigo mostrar coisas que aconteceram há 2 anos atrás. Até, por exemplo, no steel frame, que todo mundo é uma nova forma de construção, como o light wall. Como é que você indica uma nova forma de construção sustentável, totalmente a seco, sem desperdício? Como é que você me garante que minha casa não vai cair? Exatamente. Eu vou te levar numa casa que foi feita há 5 anos atrás, casa de rua, que ela está intacta, sem infiltração perfeita, com essa empresa, com esse escritório, com essa engenharia. Então eu tenho como mostrar para você. A piscina de Joaiô, eu tenho várias executadas aqui em Ribeirão, onde você vai ver a casa de máquina. Você vai ver que você não precisa de um piscineiro, que uma pastilha que você coloca cuida da água. A economia que vai gerar, não tem barulho, não tem casa de máquina. Maravilhoso, isso eu adorei. É maravilhoso. Essa eu Também não adorei, também não sabia. Tem muita coisa. E outra coisa, o arquiteto ele não tem obrigação de saber tudo, porque ele já tem muita A informação. pessoa só faz assim, ó. Dor de cabeça. E eu descobri agora, faz pouco tempo, um dos poucos parceiros que entraram agora, que foi recomendado por uma arquiteta, diretora da associação, a Crisec, falou para mim: Mô, esse escritório tem um trabalho incrível, vem conhecer. Quando eu entendi, porque eu escuto todo o relato, eu tenho empresas em São Carlos, eu tenho empresas em Araraquara, a gente faz esse caminho de levar os arquitetos até lá e a gente vai conversando, vai fofocando, vai contando, eles ficam no telefone o tempo inteiro. Então, o que chega para mim? Problema, fez um cálculo X e gastou 3X. A construção que era para ser um sonho virou um pesadelo. Tem relatos que começa, o arquiteto é contratado por um casal para executar uma casa. Quando acaba a casa, não tem mais casamento. Foi tanto problema que eles se separaram. Tem casos E você sentiu isso. E aí esse escritório, exatamente, esse escritório, por exemplo, ele consegue fazer o diagnóstico exato de quanto você vai gastar, para você não ter surpresa, para você se programar e não ser um pesadelo, e sim a realização de um sonho. Quanto tempo você exerce esse trabalho? A Conexão tem 1 ano, mais ou menos. Mônica Conexão. Eu sempre trabalhei com lojas, eu já fui vendedora, consultora. Eu sempre vendi, eu falo que está no sangue vender e ter resultados. Quando eu descobri essa dor no mercado, porque é não, quando eu descobri, na verdade, que eu precisei, por outros motivos, não ter mais carteira assinada. Saí quando minha filha precisou da minha atenção, eu era registrada numa loja, eu já trabalhei em várias lojas, sempre nesse segmento da construção, já trabalhei com roupa também, que eu amo, mas eu sempre trabalhei relacionando, fazendo café da manhã,
convidando pessoas para vir conhecer o que chegou. Olha, vem aqui que me traz o seu projeto, vamos fazer um rap. Na loja que não era minha, mas que eu vestia a camisa e parecia que eu era dona da loja. Então eu tinha isso em todos os lugares que eu já passei. E aí, quando eu precisei disponibilizar dos meus horários... Você foi criando uma parceria de network, né, com isso? Sim, por conta da revista Arquiarte. Eu trabalhei numa revista que me trouxe todo esse segmento de arquitetos. Quando eu me separei e voltei a trabalhar, eu fui trabalhar no shopping como vendedora. E aí fui convidada para um evento de inauguração da House Tech. Na época era uma casa cor chiquérrima, ficava na 9 de julho. E eu fui para a inauguração, olha como que as coisas acontecem. Eu fui para a inauguração da House Tech, trabalhando com roupa, era uma camisaria. Quando eu fui ver todo o cenário, eu lembro do Luciano Esteves, tinha um quarto, um closet, tinha coisa mais linda. Eu olhei para o Fred, que era o dono da revista, e falei, amor, eu trabalho com camisas, uma loja linda, vamos humanizar os ambientes? Vamos colocar roupa, para fazer de conta que as pessoas moram nessa casa, que tem alguém aqui, eu vendo o meu produto, a mostra vai ficar mais bonita. Aí ele falou assim pra mim, conversa com os arquitetos, amor, fica à vontade. Eu falei, vou fazer uma festa aqui, vou vender, vai ficar... Aí assim começou a arquitetura na minha vida. Eu comecei a me relacionar com os arquitetos para colocar as roupas da onde eu trabalhava, e a gente foi a cada semana mudando as roupas, foi maravilhoso. Certo, né? Aí eu fui me apaixonando por tudo aquilo, porque foram 40 dias intensos nessa casa. No final, eu convidei os arquitetos, os donos. Você colocar roupa ali, parece que mora alguém. Cria o desejo de comprar. E sabe o que a gente fez? No final, não era nem o armário. Eu não queria vender as roupas, não queria nem, porque eu estava pensando só no meu trabalho. Como humanizou o ambiente, como ficou mais bonito com as roupas, eu convidei os arquitetos, os donos dos espaços, para ir até a loja, escolher um look que ele compraria. Eu deixei tanto os homens quanto as mulheres à vontade para ir na loja, escolher uma roupa e a gente fechar a mostra com um desfile. E existia na época os arquitetos do bem, que precisavam reverter uma renda, porque eles faziam vários movimentos de caridade voluntários. A gente fez um desfile com os arquitetos vestindo a roupa da loja e foi um super sucesso. E todos compraram as roupas e viraram meus clientes. Você foi muito inteligente. Quando acabou a mostra, o Fred falou assim pra mim, eu vou te tirar do shopping, você vai vir trabalhar comigo, querida. Todo mundo foi aí que eu fui. Você entrou. Aí que eu entrei pra Arquiarte, pra revista. Aí o meu papel na revista era ir até o arquiteto, saber qual era o projeto que estava concluído, que eu pudesse fotografar para ele sair na revista. E aí, é claro que ele não queria pôr a mão no bolso. Então, a minha parte era falar aonde você comprou o tapete, quem que você usou de tinta, quem que colocou a iluminação. Aí eu fazia conexão do arquiteto, a iluminação foi da Bela Luz, eu ia lá na Bela Luz, Luciano Esteves, precisa sair na revista. Ele usou nesse projeto a sua iluminação. Quanto que você vai contribuir para ele sair na revista? O Lu é ótimo, vou dar 5 mil. Maravilhoso, pegava 5 mil, aí ia na tinta. Dri, quanto que você vai poder contribuir? Vai sair o seu nome na revista, Luciano Esteves, você vai ser uma patrocinadora. Nossa, amo, Lu! Gastou 50 mil, vou dar 10 para ele sair na revista. E eu juntava. Aí ele saía com 2 capas, 2 folhas, 3 folhas. Aí que eu ficava amiga do arquiteto. Ele não tinha trabalho nenhum. Ele só falava pra mim, a minha casa é essa, acabou de ficar pronta, esses são os meus parceiros. Eu ia atrás dos parceiros, juntava o dinheirinho e ele saía na revista. E ficava fazendo esse trabalho de conexão. Você se encontrou nisso, é um propósito da sua vida, né? Conexões. E na verdade, quando eu precisei abrir mão, que eu estava na J. Roberto na época, uma loja lindíssima, fazia um trabalho maravilhoso, eu precisei acompanhar a Rafa
na quimioterapia dela, e aí eu tinha que ficar 5 horas, 6 horas com ela. E aí eu não podia ter carteira assinada. Ela, minha filha, chegou para mim e falou: você sempre trabalhou para as outras pessoas. Você faz isso tão bem. Você precisa trabalhar para você. Então agora você vai trabalhar. Ela começou tipo você assim. Você ajuda as pessoas a construir seus impérios. Agora, já que você vai abrir mão, que eu vou abrir mão tranquilamente. E as coisas foram acontecendo. Que eu falo que Deus maravilhoso. Quando isso estava para acontecer, eu estava bem perdida de o que eu ia fazer, como que eu ia administrar tudo isso. A Eviva estava chegando em Ribeirão, que é planejado de altíssimo padrão, me chamou por indicação de um arquiteto. O arquiteto chegou, ele fez uma entrevista para ser consultor. E aí o dono da empresa falou para ele: eu preciso de uma RP, de uma Relações Públicas. Quem que você me indica? Eu não era RP, eu não era Relações Públicas, eu só conectava as pessoas sem saber o que eu estava fazendo. Você não tinha Ele falou você chama a Mônica, ela é a melhor RP. Aí eu fui lá e falei: amor, eu não sou RP, eu trabalho com conexões, eu faço café da manhã, eu chamo assim. Ele falou assim: é isso que eu preciso, eu sei que você conhece muitas pessoas. Eu falei: amor, eu não posso abrir mão dos meus horários, eu estou cuidando da minha filha. Ele chegou com o maior amor do mundo e falou: não quero que você seja carteira assinada, você não tem que me prestar conta de quando que você vai entrar, quando que você vai sair, eu só quero que você traga pessoas. Na hora que você quiser, na hora que você puder, a porta aqui está aberta, traz. Aí eu fazia exatamente isso. Quando ela estava bonitinha, tranquilinha, bem, eu marcava 4 arquitetos, 5 arquitetos, 10 arquitetos, a gente ia. Gente, eu jurava que ela era... Não. Aí foi começando, através da Eviva, eu conheci a Tivoli, que é Pedras, a Eviva é Planejados, eles são parceiros. Teve um momento que o Dani precisava de um número para justificar essa parceria e falou assim para mim: amor, me ajuda. Ajuda a Tivoli, que você vai estar me ajudando. Aí eu fui para São Carlos e conheci a Tivoli, me apaixonei pelo Lincoln, pela Fran, que é a esposa, pela história deles, e comecei a fazer esse trabalho. Eviva Tivoli. E levava arquitetos de Ribeirão para São Carlos. Eu estava em São Carlos quando uma arquiteta, a Gi Carmelo, falou: amor, eu tô aqui na Kohler, eles precisam do seu trabalho. Amor, você não está entendendo, a loja precisa, a loja é linda, vem aqui. Eu já passei seu telefone para Eliana. Eu cheguei lá e falei: aonde eu ponho o planejado, eu ponho a pedra, eu vou pôr a torneira, claro, que é louças e metais. Virei parceira da Kohler. Logo em seguida veio a Eleva, que foi onde vocês iriam conhecer, que são móveis soltos. E aí a própria Gi, a mesma arquiteta que me indicou para a Kohler, me indicou para a Eleva. Aí eu falei: então, uma começou a puxar a outra. Aí apareceu a piscina, apareceu as lâminas, apareceu as pedras, e aí foram... Aí surgiu a Mônica Conexões. Aí surgiu a minha social media. A Elo, a minha maravilhosa Elo, que as minhas meninas... Que hoje ela tá até aqui, gente. Hoje ela tá aqui. Pra gente. A Elo fez um convite para Mônica Siqueira criar o Mônica Conexões. Então, baseado no meu perfil de Mônica Siqueira, eu ganhei de presente o Mônica Conexões. Vocês começaram a acompanhar foi uma ideia, tem potencial aí. Foi uma ideia das meninas e que tiveram a ideia mais louca da vida, que foi uma festa para inaugurar o Instagram. Eu vi isso, eu amei! Gente, porque eu fui stalkear ela, né? Óbvio. A hora que eu vi que teve uma festa para poder inaugurar o Instagram da Quando ela me falou, amor, gente, é única. É diferenciada, gente. Você se Eu prepara. amei! Foi a primeira vez que eu vi. Combinou tanto com você, né? Com personalidade. Elas criaram um convite, a gente fez um vídeo que eu não estava nem entendendo como que eu ia convidar as pessoas, porque era muita pretensão, né? Querida, você vai me convidar para a inauguração do seu Instagram? Gente, foi muito legal. Aí, tipo assim, parabéns para as meninas que entendeu nada e todo aí. mundo foi. E foi estratégia da senhora Maiara, que está aqui. Parabéns, Maiara. De uma maneira que, enquanto estava acontecendo, a gente fez uma previsão para 30 pessoas. A estratégia de marketing de deixar o Insta fechado e só abrir na hora da inauguração
foi tudo pensado. E as pessoas que não poderiam, porque foi uma quarta-feira, das 10 ao meio-dia, vendo tudo que estava acontecendo, começaram a chegar. Era meio-dia. Sabe quantas pessoas chegaram? Vídeo, né? De 30 pessoas. De 30 pessoas que a gente se preparou para 30 pessoas, 30 lembranças, buffet, tinha DJ, tinha tudo que você fazia. Eu coloquei todo mundo que eu conhecia, eu fui chamando, teve 118 pessoas. Para a inauguração do seu Instagram. Elas ficaram malucas, a gente não tinha a menor condições, era 2 horas da tarde, as pessoas estavam chegando. Foi muito lindo. É um imã, né? Você tem um imã que puxa. Foi maravilhoso. Magnética. Maravilhoso. Uma pessoa magnética. Num dia especial, que foi dia 23, que era para ressignificar, que até isso elas pensaram, no dia, que não era mais para eu ficar triste dia 23, então eu ia pensar nessa data de uma outra maneira. Vamos explicar para o pessoal, então, o porquê do dia 23? Dia 23 de setembro. Quer tomar uma aguinha? Vou tomar água. Não, tranquilo. Por que então, dia 23? Mônica, conta pra gente. Eu sei que é um assunto. Com calor. É um assunto. Eu não vou dizer triste, mas delicado. É um assunto delicado, né? Que mexe aí no coraçãozinho de uma mãe. Dia 23 de setembro. Dia 23 de setembro de 2023. 1 ano e 8 meses. A minha Rafa foi para um outro plano. Ela está numa outra dimensão, mas ela está aqui. E eu ganhei 29 anos. Os melhores 29 anos da minha vida. Ela teve um câncer. Isso, de todo esse trabalho, ter voltado para Mônica Conexões e não poder mais ficar. Porque quando foi descoberto, a gente precisava fazer quimioterapia e era 5, às vezes 6 horas de quimioterapia. E você sempre com ela? Sempre. A gente teve um propósito de mãe e filha. Ela foi o meu desejo de ser mãe. Eu falo que eu nasci para ser mãe e eu precisava ser mãe e eu escolhi assim como ela me escolheu. E a gente, desde a barriga, para você ter uma ideia, eu nunca nem soube o sexo. Os 9 meses eu não quis saber se era menino ou se era menina, porque eu queria uma surpresa. Eu fiquei sabendo que era uma menina na hora que ela nasceu. Eu escolhi Rafaela de Siqueira Petean por conta do meu avô, que é Rafael. Eu jurei para ele que eu ia ter uma filha que ia chamar Rafaela. E o meu irmão também é Rafael. Então esse nome já tem toda uma história. E a gente... Era uma conexão, era uma coisa muito feia, mas eu tinha ciúmes até da minha mãe dar banho na minha Rafa, porque era minha, tudo meu. Não põe a mão, é minha. Então assim, a gente já sabia, a gente já se olhava. Eu contei. Você concebeu ela na sua mente, né? Total. Primeiro foi na mente, para depois ir pro corpo. Totalmente. E eu sabia que era tanto amor, que por isso que eu precisei ter o Pedro. Porque teve um momento que ela tinha 4 anos, eu tinha medo de sufocar. De tanto que a gente dormia junto, amamentava, 2 anos, eu era uma coisa, ela era minha, o grude fazia parte, assim, era uma coisa. Eu falei, essa criança precisa respirar, tadinha, a mamãe tá maluca, a mamãe precisa se controlar. E aí eu pus na cabeça que é Deus, mais uma vez. Mas é muito Deus, porque eu pus na minha cabeça sem falar nada pro pai, que eu precisava de ter um menino, e aí eu sabia que era um menino. Eu não contei, a gravidez do Pedro foi totalmente planejada por mim, o papai não soube nada. A gente fez uma programação de viajar e eu falei, eu vou aproveitar essa viagem. Combinei com a minha mãe, você vai tomar conta, a mãe vai ficar assim. Parei de tomar pílula por aí e fui viajar plenamente. Quando cheguei no Canadá, na viagem, eu esqueci, amor, esqueci coisa nenhuma, eu tinha parado de tomar 3 meses atrás. 3 meses atrás. E aconteceu que eu voltei grávida. Do Canadá. Do Canadá, o meu Pedro. Uma história. Não, ela tem uma história mais. E qual que foi a diferença de idade? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Foi uma programação sem querer. Foi um instinto de ter um menino e que hoje eu falo, Deus
fez isso, porque ele Você é muito sabia ligada à que espiritualidade, eu ia né? precisar Eu de consigo ter um sentir menino, isso. porque você imagina se eu não tivesse o Pedro. Pedro hoje é Como? seu porto seguro. Totalmente, totalmente. Eu falo que nunca existe ama mais, ama menos. São amores completamente diferentes. Rafa sempre foi minha parceira, minha vida, minha amiga, minha querida. Ela simplesmente sabia tudo. E ela era muito a minha mãe do que eu a mãe dela. A gente inverteu os papéis na minha separação e eu deixava porque eu Ela sabia. que te ligava, mãe, onde você tá? Amor, depois que eu me separei, eu passei um período quietinha, 2, 3 anos, mas quando eu nasci de novo, descobri que eu era mulher, que eu podia continuar a viver, que estava tudo bem. Sou muito amiga do pai dos meus filhos, ele é maravilhoso, que isso, incrível. E simplesmente assim, e na nossa adolescência, ela com 15, 18, a gente fazia muitas coisas juntos. A nossa adolescência, Nossa adolescência, porque eu parecia uma adolescente e ela uma adolescente, mas ela chegava e ela falou, ô querida, eu já cheguei, a senhora já se divertiu bastante, pode voltar. Eu já tô em casa já, porque a gente saía, ela ia para uma... E muitas vezes a gente ia na balada juntas. Eu tenho vídeos e fotos lindas da gente passando ano novo na mesma festa. Na mesma festa. Então, assim, era uma conexão, era uma coisa de Tudo alma. na sua vida é muito conectada, né? Muito. Eu acho que a sua frequência atrai. Muito. Você acaba atraindo, assim, tá na sua frequência mesmo, pra você viver aquilo. Exatamente. E Exatamente. assim, quando E você vive recebeu o plenamente, né? diagnóstico, né? Conta pra gente. Quando que aconteceu? O que aconteceu? Quando Quando- você recebeu esse diagnóstico? Eu recebi como, ok, é isso, nós vamos curar e pronto, acabou. O que a gente tem que fazer? Fomos em pai sendo médico, fomos para São Paulo, fomos para Barretos, escolhemos os melhores médicos de melhor tratamento. O que tem que fazer? É isso? Vai ser 3 sessões de químio? Vamos começar com 3 para ver se é ok? Porque tinha um ponto que pegava nas costas e depois todo o peristônio. E aí a explicação... Vamos até explicar para o pessoal, quer dizer, a pessoa como que foi que aconteceu, para o pessoal entender. Porque às vezes a pessoa... Ela teve primeiro um câncer na tireoide, que foi muito tranquilo, que a gente diagnosticou sem querer fazer exames de mama, e aí tirou a tireoide, fez a iodoterapia, a vidinha seguiu. Depois ela começou a ter dores como se fossem cólicas menstruais, como se fosse muita dor. E simplesmente a gente não conseguiu nada, em 2 anos, revirar ela de ponta cabeça, todos os exames, nada. Ela foi diagnosticada por ansiedade, a gente cuidou da ansiedade, ela foi para terapia e ficou, como ela mesma diz, medicada. Ela fazia assim, medicada, tá bem? Mãe, tomei meu frontalzinho, estou aqui, ó, medicada, tá tudo ótimo. Ela levou a vida tranquila, assim, Tranquilamente, normal, né? uma cineasta incrível, uma profissional maravilhosa, não se identificou com o cinema, trabalhou por 2 anos, voltou para Ribeirão, foi quando a gente descobriu a tireoide. Corajosa, né? Tirou a tireoide. Não me identifiquei, vou mudar. Não vou mudar. Vou procurar o que eu Aí quero fazer. aconteceu a pandemia, no meio disso. Na pandemia, ela como vegana, começou a cozinhar para ela mesma, descobriu que o dom dela era fazer pães. Depois, quem quiser olhar o Insta, Eu Como Plantas, existe, é maravilhoso. É dela. Eu Como Plantas, e ela como cineasta, fotógrafa, o Insta dela é impecável, é inspirador, é maravilhoso. Hoje eu até faço os pãezinhos parecidos, assim, só para presentear as pessoas que compravam e que gostavam do pão da Rafa. Hoje eu faço. Maiara já comeu o pãozinho da Rafa. Presente pra ela, né, filha? Ó, eu demorei 1 ano para conseguir pegar os caderninhos e olhar ali. E aí depois da iodoterapia, depois de cuidar, que veio essas dores aqui, a gente tentou procurar de onde vinha isso. Depois de 2 anos sendo tratada por ansiedade, ela quis fazer a bariátrica.
Porque ela sempre foi toda fortinha, muito que bem resolvida, nunca incomodou e estava tudo que muito bem, até que chegou o dia que ela falou para mim, do nada, porque zero cobranças, ela sempre foi muito bem resolvida. Eu nunca falei nada do corpinho, porque ela era simplesmente perfeita, do jeitinho que ela era a pessoa mais perfeita. Você pensa numa coisa bem feita, ela era a perfeição. Depois você vai ver foto da minha Rafa. E aí, na cirurgia bariátrica, que no meio da cirurgia foi uma coisa péssima, porque o pai dela não estava na cirurgia, estava viajando. No meio da cirurgia, o médico que estava fazendo a cirurgia, que foi aluno do pai, me chamou e falou: amor, eu preciso falar com o Flávio. O que aconteceu? Eu descobri uma lesão. Parou, na hora que entrou a câmera, ele descobriu uma lesão no peristônio. Ele falou, não consegui fazer nada. Eu fiquei em choque, porque a gente estava com tudo pronto para a bariátrica, com tudo perfeito para ela fazer cirurgia. A gente levou as comidinhas que ela fez para o hospital, porque ela não confiava se o hospital ia ter carne ou não, então ela fez as comidinhas. Aí eu falei assim, você não fez nada na minha filha? Ele falou assim, não, eu parei tudo, eu vou precisar fazer uma biópsia. Não fiz nada. Quando ela voltou pro quarto, ela já estava com a cabecinha assim, ela fala assim para mim, eu sabia. Eu sabia. Eu falei, querida, tá tudo bem. O que tem que fazer? Fizemos a biópsia, câncer, peristônio. Vamos nesse médico. O médico de São Paulo tinha que fazer primeiro a cirurgia. Tirava tudo e depois fazia quimioterapia. O médico de Barretos, primeiro a quimioterapia, depois a cirurgia. Falei, nós vamos fazer o que tem que fazer e pronto, acabou a cura. A gente lidou com a cura o tempo inteiro. O tempo inteiro. Aí decidiu que ia fazer por Barretos, que ia fazer primeiro a quimio. Vamos fazer quimio. Era 3 quimios para começar. Então vamos fazer primeira. Fica malzinha, vai para casa, tem dor de cabeça. Voltou a morar comigo, que ela já tinha montado o apartamentinho dela, fez tanto sucesso, os pães, estava tão maravilhoso que ela montou o cantinho dela, 2 quarteirão da minha casa, a gente vivia uma na casa da outra, dormia uma na casa da outra, mas estava lindo. Era o máximo, era manhã, tarde, noite, tudo. Não, eu falo assim, era cineasta, de repente eu vou fazer pão. Vou fazer pão. Foi uma estratégia maravilhosa, mais uma vez, que na época dos pães eu trabalhava na Louvre, eu ainda não tinha voltado para arquitetura e no meio da pandemia a minha estratégia foi maravilhosa, porque a gente vendia sacola. Não sei se vocês lembram, na pandemia, sim, as lojas fechadas, as roupas iam para 50% de desconto, aí para cada sacola eu dava um pão para a pessoa experimentar. A pessoa recebia a sacola e eu colocava um pãozinho, eu falava para ela que a pessoa tinha encomendado e eu comprava o pão da minha própria filha e punha o pãozinho. A pessoa comia o pão e falava, Mônica, que pão que é esse? Agora, gente, esse pão é da minha filha, agora você compra. Eu te dei pão. Agora aqui tem o telefone dela, esse aqui é o Insta dela, pode ligar e encomenda com ela. E ela começou. Aí a gente vendia pão, eu entregava, ela fazia, eu entregava os pães. E lavava a louça. Gente, e aí foi linda. Aí e ela se encontrou, né? Fazendo pão. Ela até a primeira, olha que até a segunda. Ela largou o que ela fazia, foi fazer pão. O que ela gostava antes de morrer, ela fez o que ela gostava. Com muito amor. Ela era muito feliz fazendo pão. Ela fazia uma média de 60 pães por dia. E aos finais de semana a gente participava das feiras, a feira do coletivo, a feira veg, que é a feira vegana, que tem na associação. Ela vendia o que ela levava, não sobrava absolutamente nada. E ela continuou fazendo, mesmo ela fez até a segunda quimio. Depois da segunda químio, ela abriu mão, ela tinha muita dor, aí ela queria ficar mais na cama, a casinha dela foi ficando muito abandonada, ela tinha um cachorro e 2 gatinhos, que hoje são os meus netos, que estão comigo, baguete, croissant e brioche, por conta da padaria. Eu quero postar. Ela tinha uma padaria e tem um cachorro, croissant
Croissant e brioche. São Que os legal, meus netos. nossa. Estão tudo comigo. A Má, inclusive, conhece os meus legal. netos maravilhosos. Ela já não conseguia passear com o baguete, ela já não conseguia fazer as coisinhas dela. Ela falou, mãe, eu quero voltar para casa. Montamos tudo a casinha, levamos tudo para dentro de casa. Ela só parou os pães nessa segunda químio e estava tudo bem. A gente vai fazer a segunda, a gente vai fazer a terceira. Quando a gente fez a terceira, ela fez os exames de novo. Estava retrocedendo, estava dando tudo certo, precisava de mais 3 para concluir e para ir para a cirurgia. Ela já não muito feliz, porque a quimio judiou demais. Ela ficou muito inchada, com muitas dores, mas mesmo assim, tá acabando, é só mais isso, e vamos para a cirurgia. A gente lidava desse jeito. Eu tenho vídeos, a gente indo assistir a Barbie, indo fazer a festa dela na Divertilândia, que é o Hot Zone. Isso 29 anos. Quem é esse? A gente no Hot Zone, eu e ela passando o dia, a gente lidou com a cura, o tempo inteiro com a cura. Ela ficou brava quando ela precisou fazer a 7ª, porque era uma preventiva para dar tempo de não acontecer nada e ir para a cirurgia. Fizemos a última e fomos para a cirurgia gritando, cantando. Eu, ela e o pai dela, lembro disso direitinho. Vamos para a cirurgia, eu no banco de trás, ela e o pai. E fazendo festa. O pai, inclusive, tomando uísque, dirigindo. E vamos que vamos acabar com isso, vamos fazer isso, acabou. E foi assim que a gente lidou. Ela foi para a cirurgia, foi uma cirurgia de 18 horas. Tiraram tudo. 18 horas. Ali eu quase morri do coração. Porque foram 18 horas, foi muito tempo. Quando ela foi para a UTI, ela parece que já sabia. Porque ela já estava triste, ela estava brava, ela estava com muita dor. Com muita dor. E foi uma semana que eu levava remedinho escondido, punha embaixo da língua dela para ela ficar mais calma na UTI. Tudo que o psiquiatra orientava, eu fazia, parecia uma clandestina, que eu levava escondidinho remedinho para pôr embaixo da língua para ela ficar mais calminha. E eu ficava com ela todo o tempo que eu podia, era das 2 da tarde às 8 da noite. E eu dormia no hospital, porque às 7 da manhã tinha o boletim. Então eu simplesmente... Foi uma semana. Foi uma semana. Aí ela foi pro quarto. Eu tenho um vídeo lindo de eu carregando a cama dela pro quarto, aos gritos assim, acabou, vamos pro quarto, agora vamos pra casa, acabou. E ela olhava pra mim, tipo, fazia assim, tipo, menos, mãe. Ela era espiritualizada, né? Pelo que eu vi. Ela era luz. Ela era luz, ela era feliz. Eu acho que ela já tinha percebido que a missão dela estava chegando. Ela sabia que ela fez tudo isso para ficar mais um pouquinho comigo. Verdade. Para me preparar. Mas aí no quarto, a semana do quarto foi muito triste. Porque ela ficou muito decepcionada. Ela fez tudo que ela tinha que fazer e não foi suficiente. Ela começou a ter crises de visão, que eu acho que já estava passando. Ela já estava sabendo, e aí ela, tipo, não queria, mas tinha que ir, e ela sabia que ela ia me deixar. Então, assim, foi essa confusão mental que ela não deu conta. Que às vezes o próprio remédio, né, deixar a pessoa confusa. Morfina, tadinha. Então ela via coisas, ela falava assim pra mim, pega lá, mãe, você não tá vendo o Harry Potter, pôs o livro ali, pega lá pra mim. Eu falava, tá bom, eu vou lá pegar. E, tipo assim, eu massageava, ela tava muito inchada, ela era muito remédio, a mãozinha dela já nem dobrava mais. Muito unidas, conectadas, né? com a outra. Ela não queria te deixar. Não, ela lutou uma semana passando muito mal, quando ela começou a entrar em desespero. E o pai falava que era ansiedade, eu falava, Flávia, tá acontecendo alguma coisa. E ela quietinha, ela não queria mais ninguém. No último dia, eu lembro que era de quarta para quinta. Ela faleceu na madrugada de sexta. De quarta para quinta, ela chegou para ele, que ele tem a esposa, que é a Vivi, que é um amor, que estava lá com a gente. E falou, pai, fala para a coisa mais linda ela fez. Fala para a Vivi, que eu amo a Vivi, mas eu só quero ficar com a mamãe. A mamãe fica quietinha, a mamãe me obedece, ela faz só o que eu quero. Então eu não quero falar com ninguém, eu não quero que ponha a mão em mim. Parecia que ela não queria. Ela não queria que ninguém chegasse perto, que ninguém falasse nada.
Ele pegou e foi lá e falou assim, olha, amor, segura a onda, hein? Isso aqui é ansiedade, e eu não escutava fazer só o que eu queria. Eu falei dizer só o que ela me pedia, eu só obedecia, graças a Deus. Por isso que eu falo para todas as mães, façam todas as vontades dos seus filhos. Eu falo para que você nunca se arrependa. Eu deveria ter feito isso. Não pensa que está errado. Todas as pessoas falavam assim pra mim, não pode dormir junto. Ela dormia comigo até 29 anos, dormia na mesma cama. O meu filho foi pra cama dele quando ele começou a namorar com 16 anos. E eu achava lindo que tinha um aqui, tinha outro aqui, tava tudo bom. Eu falei, se tá certo, se tá errado, o bom é que viveu comigo. Sim. E que a gente fez tudo. Você foi feliz. O tempo inteiro. E ela também, né? E ela também. Ela também era E ela feliz também. desse E ela jeito. também. Viver intensamente. E ela enquanto te vê que tinha- ela no plano superior, te vendo bem, continuando a sua vida, Eu ela aprendi. vendo que você não parou, eu acho que ela sofreria muito Com certeza. se ela te buscar. A espiritualidade Até pelo me abraçou de uma maneira muito linda. Quando eu precisei desfazer o apartamento da Rafa, foi muito difícil, porque estava alugado o apartamento e o pai tinha feito um acordo que, embora o contrato estava renovado, mas por conta do atestado de óbito, tudo que tinha acontecido, a imobiliária deu uma semana para romper o contrato e tirar as coisas. E como é que eu, mãe, em uma semana, que eu tinha Perdido, né? Ia tirar tudo de lá. e entrar na casa Desfazer, dela, o cheiro dela, estava tudo ali. Aí uma melhor amiga, Yasmin, chegou para mim e falou, tia, você não vai fazer isso sozinha. Eu vou, a gente vai abrir a casa, a gente vai lá, porque ao mesmo tempo eu falava, ninguém vai pôr a mão, tem que ser eu não queria que ninguém encostasse nas coisas dela, é tudo meu. Nossa, tudo, calcinha, meia, tudo meu, ninguém vai pôr a mão em nada. E ela tinha o quarto dos pães, junto da casinha dela. E essa grande amiga, melhor amiga da minha filha, Yasmin, o pai é o Sebastião, que tem uma ONG, que eles fazem comida para moradores de rua. Uma vez por mês a gente se reúne e faz comida para moradores de rua. Nossa, eu postei no Instagram que eu achei o máximo. É o que me deixa mais feliz, o que me deixa tão perto Toda dela. semana você faz isso. Uma vez por mês. Você viu que eu pus? Eu postei porque eu Eu achei vi, eu repostei. lindíssimo. Que legal. Ali eu encontrei que ela chegou para mim e falou, tia, vamos doar o quarto dos pães. O meu pai tem uma ONG, eles fazem comida para moradores de ruas. Vai te ajudar, tia, porque eles vão vir aqui buscar. É uma coisa a menos para você chorar. O que você vai fazer com o quarto dos pães? O que você vai fazer com 50 Tupperware, mesa, 30 quilos de farinha? Eu falei, tá bom, amor, vamos doar o quarto dos pães, tudo bem. Tipo assim, eu deixo. Quarto dos pães, mas o tênis, não, tá bom, tia, isso aqui tudo vai pra sua casa. Eu levei tudo. O quarto dos pães foi pra ONG e tudo que era dela foi pra minha casa. E tá lá? Muita coisa. Aos pouquinhos eu fui chamando uma amiga, escolhe uma roupa, escolhe uma máquina, porque ela era fotógrafa, tinha uma caixa de máquina. O irmão, a irmã, ela tem uma irmã do primeiro casamento do pai, que é a Flávia. Ela tinha a Mickey, que foi pro Theo, as coisas que ela trazia de viagem, que graças a Deus ela viajou muito, ela foi para vários países. Algumas coisas, e muitas coisas estão comigo. Muitas roupas, muitos tênis, muitas coisas eu doei, porque ela tinha 34 pares. Afetivas, né? Tem muitas coisas que vai ficar o resto, tem quase tudo. Quase tudo tá lá. Mas eu guardei geladeira, fogão pro irmão, televisão, pus no meu quarto, armário, tem muita coisa. Foi organizando. Foi devagarzinho, foi quando eu conheci uma pessoa muito especial, que foi a Lu Firmino, que depois eu quero apresentar para vocês, que é a organizer, que me achou pelo Instagram e que ofereceu o trabalho dela e eu não sabia nem o que fazer, de tanta coisa que tinha na minha casa, eu não conseguia nem andar. E a Lu, aos pouquinhos, foi me ajudando a construir o cantinho para Rafa, as fotos, as máquinas, o tênis, as bolsas, e a gente foi organizando bem aos pouquinhos o cantinho de cada coisa que está lá bonitinho até hoje.
E você se sente bem olhando. Amo. Exato. Eu acho que é exatamente isso. Amo. Se você olhar e te faz bem, continua. Porque às vezes tem pessoas que vão olhar e não vai se sentir bem, dependendo da pessoa, mas se faz bem pra você. E o que eu ia te contar, que foi na espiritualidade, nessa ONG, que depois de todo esse envolvimento, eles me abraçaram e falaram, amor, existe um centro espírita onde a gente dá um passe, onde a gente estuda, onde a gente lê, pode te ajudar muito, vai te fazer muito bem. Quando você quiser ir, as portas vão estar abertas. E lá eu entendi que para ela estar bem, eu tinha que estar bem. Não. Com uns 3 meses, mais ou menos. Foi dia 23 de setembro. Muito bom, 23 de setembro. Em outubro, novembro, eu comecei a ir bem despretensiosa, ficava um pouquinho, escutava uma oração. E no final de novembro, eu estava com 44 quilos. Eu não conseguia comer. Eu comia e ia para fora. Comia e ia para fora. O psiquiatra dela pediu para que eu fosse até o consultório dele, me explicou que eu estava rejeitando a vida e que eu precisava, de alguma maneira, cuidar de mim. E aí dentro da ciência, no centro, você tomando a consciência que ela estava sofrendo. Exatamente. No plano espiritual, ela estava sofrendo. Exatamente. Até que uma noite muito linda, e o meu filho o tempo inteiro, mãe, eu tô aqui, eu vindo pra cá, ficando comigo, me levou pra Campinas com ele, eu fiquei... Você não conseguia fazer nada. Eu tentava muito, mas eu demorei um 1 mês para voltar, e aos pouquinhos, e com muito altos e baixos, e como eu faço isso até hoje, eu passo o dia muito bem, mas a noite ainda é muito difícil, Mas hoje eu entendo que por conta dos ensinamentos que ela continua me ensinando até hoje, e eu tive na verdade 3 mensagens, mas a primeira mensagem foi um pouquinho antes do Natal. Fazia 4 meses que ela estava em outra dimensão. Quando ela veio e chegou assim, muito ela, mas era a Rafa, pura, bravíssima, do mesmo jeitinho, e fez assim, ó, mãe, eu morro de saudade, eu amo você. Deitou a cabeça como se ela deitasse todas as vezes que ela fazia aqui, deitou na minha cabeça, e a moça falou que ela estava ali desde a hora que eu tinha entrado, e ela falou assim para mim, você precisa cuidar de você, você tem o Pedro, eu estou com a vovó, minha mãe, meu Deus, eu não tenho mais dor, mãe, por favor, cuida de você, por favor, por favor. Foi uma virada de chave. E aí, várias vezes a Flávia, que é a dona da ONG, falou assim para mim, ela só vai estar bem quando você estiver bem. E aí isso entrou na minha cabeça de que a gente é mãe. Eu falo para Deus, eu falava isso para ela, assim como ela falou para mim, inclusive na espiritualidade, eu vou ser mãe da Rafa, em todas as minhas vidas. Sim. E como mãe da Rafa, eu quero a Rafa bem. E eu sei que para ela estar bem, eu tenho que estar bem. E eu não consigo isso o tempo todo, mas eu super tento. Todos os dias. Todos os dias. Por ela. Claro. Eu tenho que honrar. Ser mãe da Rafa, o maior presente que eu recebi da minha vida. Mãe da Rafa e mãe do Pedro. Como que eu posso... Se você decidir que você vai ser mãe dela em todas as minhas vidas, você tem que começar essa vida, terminar essa vida bem, para você continuar a outra... Exatamente, como mãe bem, porque a missão dela foi cumprida, né? Muito. Só dela ter largado a profissão, tá fazendo o que ela gostava. De ensinar as pessoas a amar. Eu nunca vou esquecer. Isso eu tenho depoimento de todas as amigas, de todos os amigos. Eu vejo você falando assim como que ela era, eu começo a formular assim, a gente uma coisa gostosa, maravilhosa, que você queria apertar o tempo inteiro. Ela vivia roxa de pequena, porque eu apertava ela. Eu tenho dó das crianças, porque eu não aguento. Ela era magnética, todo mundo ela era uma coisa, eu apertava ela até hoje e ela deixava, coisa que meu filho não deixa. Então parece que ela já sabia, ela devia falar assim, vai, mas
aproveita, perto. Vou contar até 10 aqui, aproveita. Aí eu falo assim, mãe, tá bom, já deu, tá bom. E eu continuava apertando. Era uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Você tem uma tatuagem linda aqui, né? Linda demais da vida, minha Olha filha. aqui. E aqui é o Como Plantas, que aqui era o símbolo da padaria dela. Ai, que lindo. Aqui ela deu Como Plantas. O meu Que filho lindo, tem. gente. Isso aqui a gente fez uma semana depois. Ele me levou, tava lá em Campinas, destruída, acabada. Ele chegou pra mim e falou assim, põe uma roupa. Eu vou fazer uma surpresa pra você. Eu vou te levar a fazer uma coisa que a Rafa gostava muito. Aí o que a Rafa? A Rafa tinha um monte. Um monte, nem sei quantos, era quase que fechado. Tudo que ela juntos? Fizemos juntos essa. E essa Olha, daqui que foi legal, depois. que homenagem linda. Ele tem a Homenagem dele linda. aqui. Aqui, coisa mais linda. E o tá aqui Pedro? pra sempre, nos meus E o braços, Pedro? pra sempre. Fala um pouquinho do Pedro. O Pedro, eu já disse algumas vezes que é o príncipe da minha vida, que é o meu sonho materializado em forma de príncipe. E hoje ele é um médico, hoje ele é um maratonista, hoje ele é um Ironman. Ele é a alma mais pura, o ser mais bondoso que eu conheço, tem uma paciência gigante, é um menino único, nobre, que eu tenho só que agradecer. O privilégio de ter sido a mãe da Rafa, o privilégio de ter ela comigo, porque a gente conversa o tempo inteiro, tudo que eu faço, eu falo com ela, eu vou falando e eu falo, a mamãe continua te dando trabalho, vai, me ajuda aí, me ajuda aí. E ele que me acompanha, que me liga, que mãe, como é que você tá, e que me ensina com todo o amor do mundo que eu estou aqui, o movimento cura, venha correr. Mãe, quando eu estou correndo eu esqueço, eu libero, a minha alma fica limpa, me incentivou, comprou tênis, comprou relógio, pagou a inscrição e agora faltam 11 dias que a mamãe vai correr. A mamãe vai correr com ele? Com ele, 10K no Rio. 10K no Rio. Ele vai só me acompanhar porque ele vai correr 21 e depois 42. O 10 vai ser só para me acompanhar, como mãe. É só Mas eu incentivo, descobri que realmente o movimento cura. Você deixa até essa mensagem para as pessoas. Mas muito, porque muito. Não é só cuidar Eu da era mente. dorminhoca, eu gostava de dormir, eu. eu sedentária, eu demorei muito para voltar, porque eu fazia academia com a Rafa. Então eu não tinha coragem de voltar para academia Porque sem às vezes ela. assim, ó, a gente pensa assim, você tá cuidando da sua mente, Não, você tá tomando cuidando da remédio, sua alma. psiquiatra, você tá cuidando do seu espírito no centro, tendo uma religião, Sim. espiritualidade, mas falta o corpo, né? Sim. A gente E precisa quando estar você tudo alinhado. entende que você pode, e eu comecei por ele, eu comecei para, tá bom, filho, eu vou te obedecer. Você tá falando que é bom, eu vou acreditar. Não, eu vou. Mãe nunca andou um quarteirão. Eu fazia caminhada com os Mas eu meus vi que você tá cachorros. super bem. Aí comecei, mãe. Aí eu fui toda Com seus animada, o paizinhos, tênis chegou com pela seus corrente. paizinhos. É. Você andava com seus paizinhos. Pois é, ali. Aí eu lembro que chegou, eu falei, comecei, não, agora eu vou correr. Ele, não, primeiro você precisa cuidar do seu joelho. Aí eu comecei voltando pra academia, me cuidando, Fortalecendo. me machuquei na primeira semana. Parou, ele falou, tá vendo? Mas você não tá pronta, você vai primeiro cuidar de você. Aí fiz toda uma programação agora em fevereiro, no final de fevereiro, que a personal falou, tá bom, já que é o seu sonho, já que é o seu desejo. Eu falei, tenho um sonho, eu preciso correr com meu filho. Isso eu botei na minha cabeça, então agora vai. Aí comecei, foi no final de fevereiro. E Aí agora? Você fez quantos, cara? 10 eu tô fazendo 10? agora. Teve um dia que eu fiz 12, eu não consigo ainda direto. Eu dou umas andadinhas. Gente, mas é um super Mas já tá indo exemplo. super bem já. É um super exemplo. E aí hoje- Você sabe que nossa, uma das partes que eu mais gosto, assim, lógico que as histórias E eu falo- inspiram, de superação, mas é muito bom que a gente aprende. Ó, Cada uma das pessoas que a gente vem do eu programa. peço para as pessoas, se permitam cuidar de vocês. Entenda que você é muito mais do que você pensa. Eu jamais imaginei que eu ia correr 10K. E hoje eu acordo pensando, opa,
Acordo 5 horas da manhã, nunca na minha vida eu fiz isso. Acordo felizona, que às 6 horas eu tenho que estar na Cava do Bosque para treinar. E eu vou feliz. E eu levo hoje a Cris Heck, que é uma arquiteta maravilhosa, como eu já levei outras pessoas para incentivo, faz isso. E o dia que hoje eu tenho que tomar cuidado, porque como falta só 11 dias, eu não posso me machucar. Né? Mas a vontade é de correr todo dia. Coisa que eu nunca perde, né? Aí, a tal da endorfina, que eu sempre ficava procurando, o que será que é endorfina? Por que as pessoas ficam felizes, que correr é bom, que depois que corre a endorfina? É verdade. É verdade. É uma sensação de missão cumprida, é uma sensação de que, nossa, que poder. Você perde você pode ficar nervoso, você fica com orgulho de você. E o corpo muda. Eu tava um negocinho assim, ó. Raquítico. Tá vendo? Hoje eu tô fortinha. Olha o poder da ambiência, né? O poder da ambiência. Sim, tudo, Seja né? com seu filho. Exatamente. E igual eu te falei, eu ri muito que né? quando ele começou, tem uma história muito maravilhosa, que logo quando ele começou, os primeiros 21, a primeira meia maratona dele, ele falou, mãe, juro, eu tava ali, ó, quase morrendo, eu escutava assim, vai, seu coxinha, porque ela chamava, ela chamava ele de coxinha, porque ele é todo arrumadinho, ele é todo mauricinho. E ela era toda riponga, toda. Coxinha! E ele falava assim, mãe, eu escutava ela gritando, vai, seu coxinha! Mãe, a Rafa tava ali, ó, gritando. Aí, por conta dela, por isso que eu quero que você vá. Ela está aqui comigo, com ele, ela está com a gente. Eu tenho prova todos os dias. Todos os dias que ela está bem. Por isso, com todas as dores de uma mãe, nunca desista da vida de ser feliz. Que eu aprendi com a minha mãe. Se a gente está aqui, é para ser feliz. É óbvio que eu também já escutei que feliz 100%. Não dá para ser feliz 100% hoje. Mas eu posso ser feliz 70%. Sim. Eu posso ser feliz em alguns momentos. E tá tudo bem. Porque eu já tive que agradecer. Eu tenho que agradecer. Porque eu tive 29 anos de pura felicidade. Tem que agradecer. E é isso que você deixa para as mães. Para todas as mães que sejam felizes, que não briguem com seus filhos, que não se cobrem demais. Mãe nenhuma tem que ser perfeita, eu já falei isso, eu falo 1000 vezes. Seja você de verdade. É muito melhor você cuidar de você em alguns momentos, priorizar você, para que a hora que você estiver do lado dos seus amores, dos seus filhos, você tá ali, ó, plena. Não briga. Não, tenha toda a paciência do mundo, reza 1000 vezes, conta até infinito, mas não briga com seus filhos. Seja feliz, seja de verdade, não precisa ser perfeita, jamais. Não tem ninguém perfeito, graças a Deus. Não somos Que perfeitos. exemplo. Nossa, somos quanto Mônica. aprendizado. Eu quero só te Mônica, agradecer, né? Por Agradeço a assim, oportunidade. você ter falado um pouco do teu trabalho, De coração. a gente ter entendido e assim, ter aberto esse coraçãozinho, contado essa história que eu tenho certeza que vai tocar muita gente, porque a gente convive, né? Ó, e quem Muitas quiser mães também passou. aprender a fazer o pão da Rafa, eu ensino. Você ensina? eu vou ensino. querer aprender. Fazer um Quem vídeo, quiser vamos fazer um aprender, vídeo, eu faz um ensino. vídeo. Eu tenho o filho, que é o levain, que é um pão de fermentação natural. É um pão muito nobre, é um pão completamente diferenciado. Vamos fazer. Vamos, Olha, tá uma vamos. cozinha maravilhosa aqui. Vamos falar pra Vamos, Núbia, super, a gente pra tem essa fazer ideia de aqui, ó. fazer o pão. Vamos. É maravilhoso, mas quem Núbia, quiser, falando nisso, Núbia, obrigada pelo espaço Obrigada, meu amor. maravilhoso. Essa loja E é aí, agora a gente linda. quer usar sua Bela cozinha. Vita. A gente quer usar sua cozinha agora pra fazer o pão da Pão da Rafa. Rafa. Gente, siga a gente lá no Instagram, né? Não pode Pode falar. Pode falar. Siga a Mônica Conexões. Mônica Conexões, lá tem. Gente, Que mulher maravilhosa. Olha aqui, Que história aí na linda. numeração do Instagram, eu falei, que Abusada. Abusada. Amei, amei, Ideia amei. sensacional, E achei. a Rafa deve ter adorado. Com certeza. Essa Eu que é a estava mãe lá, dela. meu amor.
O que você acha? Sempre foi assim, O que você acha né? que eu fiz na hora que a gente estourou o espumante? Viva Rafa! Tem vídeo disso, com Você certeza. sempre foi assim, alto Com astral? certeza. Sempre essa energia E ela boa. sempre... Menos, mãe. Menos, mãe. Mãe, tá bom. Tá ótimo, viu? Você já falou Ai, bastante. meu Deus. É muito alto astral. É Eu muito falo assim, filha e mãe, né? O que uma filha faz, mãe? Menos. Menos, por favor. menos. Calma, tá tudo bem. que ela era gozada. Ela era uma gozadinha. pessoa mais equilibrada. Evoluída, né, meu amor? A gente tem que mas- evoluir. Não, mas assim, você continua sendo assim, Sim. essa luz que Que ilumina, chega que e a brilha. gente já quer te ouvir, você é magnética. Você chega, a gente quer ouvir. Você a chega, Mônica. você já é energia, porque desde o dia que eu te conheci aqui, a primeira dia, eu falei, gente, que energia, que mulher maravilhosa. E a gente abriu aqui, todas estavam aqui, a gente falou, a gente tem que abrir com a Mônica esse Com a podcast. Mônica. A gente quer entrevistar um monte de mulheres aqui, mas vamos começar com a Mônica A porque. gente queria você de qualquer jeito. Fiquei muito feliz, muito honrada. Ai, nós Muito ficamos, obrigada. que privilégio, né, Dani? Muito obrigada. Mônica, por essa- obrigada. Deus te a vocês, abençoe. amor. Muito sucesso. Obrigada, Não pode falar, obrigada. viu? Que vocês brilhem muito. Amém, Amém. recebo. E Recebemos. continue sendo essa pessoa Não iluminada. parem, não Jamais. parem. Brilho nos olhos Jamais. que você tem. Obrigada. E emanando aí essa energia que é forte. É uma energia forte. É uma Que energia bom. de mulher forte. Forte. Que bom. que Faça bom, isso, que né? bom. Eu tenho a quem Obrigada, puxar. gente. Você tem Tenho que a quem puxar. puxar. Um beijo, gente. Obrigada. Ai, Mônica, que coisa